assim, nosso coração parece meio grande, né? Esse pulmão tem uma transparência meio ruim, os vasos estão meio aproximados, eu não consigo separar direito um vaso do outro, será que tem alguma doença intersticial, alguma coisa, né? Mas se eu olhar bem, olha, esse é um paciente que não expandiu o pulmão, na verdade, né? Certo? Então, eu tenho uma hipoexpansão pulmonar. Pode ser por obesidade, pode ser porque o paciente não entendeu a ordem de encher o peito e prender a respiração, não importa. Mas o que a gente tem aqui é o pulmões e o que é o relatório disso daqui. Vocês vão ver com uma certa frequência, principalmente em radiografias realizadas no leito, né? Pulmões hipoexpandidos. Isso indica o quê? Que a avaliação do parênquima está prejudicada, tá certo? Tá? Então, eu não vou mencionar muitas outras coisas, a não ser que haja uma opacidade muito grande, alguma outra coisa assim. Mas, quando você ouve a palavra pulmões hipoexpandidos, você já entendeu que a avaliação do pulmão está prejudicada, tá certo? Tá? Esse outro aqui, é mais ou menos a mesma coisa que a gente viu daquela criancinha deitada, só que agora o paciente está em pé, tá certo? O que a gente tem? Tem uma área aqui bem mais transparente do que a área de cá. Mas se eu olhar, ó, tudo isso aqui está mais branco ó, do que está aqui. Tá certo? Ó, você vê que tem esse branco daqui, ele vem até dentro do pulmão aqui, ó, tá certo? Enquanto que aqui não, tá? Então, isso aqui não é doença, né? Isso aqui é um artefato de técnica radiológica, de técnica radiográfica, foi um artefato de como o exame foi realizado, tá? Outra coisa, né? Se eu tirar uma mama, né, obviamente, né, eu vou ter o quê? Um pulmão mais transparente, tá certo? Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um pulmão mais preto, porque eu tenho mama aqui e não tenho mama aqui, tá certo? Tá? Outra coisa, né, o lobo da veia ásicos, né, a gente sabe que a veia ásicos, ela vai estar junto da veia cavo superior aqui, assim, né, tá certo? E às vezes ele faz um segmento grande dentro, né, entre os segmentos do lobo superior, né? E às vezes onde ela faz uma curvinha, ela fica mais de frente, né, ela forma essa imagem que parece um nódulo aqui, tá certo? Você vai ver que ele é sempre assim alongadinho, assim, parece um feijãozinho, e vai estar sempre nessa região. Isso é relativamente frequente, não é raro da gente ver. É o chamado lobo da veia ásicos. Então, não confundir isso com o nódulo de pulmão, tá? Mais outras aqui, né? Essa bolota que está aqui, ó, lesão boloide, né? Do lado do coração direito, em cima do diafragma, né? Mas aí, se eu olhar com mais carinho, o que eu vou perceber? Eu vou ver que tem vaso passando aqui dentro, ó. Pô, tem vaso passando aqui, não deve ser uma massa, né? O contorno do diafragma está bem bonitinho, o contorno do coração também está bonitinho, né? Então, isso aqui nada mais é do que um depósito de gordura que pode estar aqui, tá? No seio cardiofrênico. Pode estar aqui também, ó. No seio cardiofrênico do lado esquerdo também a gente pode ter isso, tá? Pacientes mais obesos, sempre procure olhar isso com cuidado, né, para não confundir com massa. Ele, às vezes, também pode aparecer aqui nas regiões da pleura, aqui na parede lateral também, sabe? Esses depósitos de gordura, eles podem se fazer por aqui também, às vezes simular algum tipo de espessamento pleural, tá? Ok? E na radiografia lateral, ele vai estar exatamente aqui, ó, nessa região aqui, tá? Muito bem. Depois a gente pode ter um derrame pleural que, em vez de acontecer, por exemplo, depositar lá embaixo, né, em cima do diafragma, ele pode eventualmente acabar ficando encistado em uma das cisuras, habitualmente, né, na cisura horizontal, né, até porque, né, pela própria posição dela, que é assim, ó, o líquido fica mais fácil dele ficar parado ali, enquanto nas cisuras oblíquas, habitualmente ele vai escorrer, né, para a parte mais inferior. Na horizontal, ele pode ficar aprisionado aqui com mais facilidade, tá? E vai formar essa imagem que está aqui, ó, tá certo? Que às vezes pode parecer até um nódulo, né? Ou uma consolidação pulmonar, né? É chamado de pseudotumor, né? Tá? Muito bem. Mais umazinha aqui, ó. Esse aqui nós já conhecemos, né? Essa estrutura aqui, ó, a gente já viu, ó. Isso aqui, ó, é o quê? É uma estrutura vascular, né? Que está encostada no pulmão, tá certo? Tá? Então, ela vem desde aqui de baixo, vai até lá em cima, né? Aí, o que eu observo aqui? Que não tem o arco aórtico do lado de cá, né? Então, o arco aórtico não está aqui, possivelmente ele pode estar aqui, é o chamado de arco aórtico à direita. A outra possibilidade seria que fosse uma dilatação da veia cava aqui também, tá certo? Tá? Mas observa, né, que interessante, ó, que não tem deslocamento da traqueia aqui, ó. Então, se a gente olhar na tomografia,
a gente vê exatamente isso aqui, ó, a traqueia bem posicionada aqui, e a aorta, né, em vez de estar do lado esquerdo, né, ela está aqui do lado direito aqui, tá certo? Tá? Muito bem. Outra coisa comum da gente ver é a chamada lobulação diafragmática, né? Então, essas imagens, assim, que às vezes simulam uma hérnia ou simulam uma massa na base do hemitórax, né? Essas lobulações são muito comuns no diafragma, tá certo? Então, a gente vai ver isso aqui, ó. Você vê essa, você vê sempre essa estrutura bem delimitada, bem bonitinha, né? E a gente vê o resto do diafragma passando aqui. Isso aqui pode ser anterior ou posterior, né? Então, a gente vê o resto do diafragma bem bonitinho aqui. Esse aqui seria o diafragma normal que a gente vê habitualmente, né? Tá? Então, essas são as pseudolesões, tá certo? As principais, né? Deve ter outras ali, principalmente muito por artefatos de maneira que o exame foi feito, tá certo? Tá? Bom, essas coisas são bem importantes também de você reconhecer para não cair numa armadilha, né? Bom, agora que a gente já viu isso, vamos ver um pouquinho mais de detalhe essas estruturas que a gente já mencionou, né? Então, eu falei para vocês que a traqueia, a gente não vê a parede, a gente vê só a parte luminal dela, né? Tá certo? Ou seja, se eu tiver um estreitamento muito importante, pode ser até que eu consiga ver. Mas, eventualmente, né, pequenas vegetações, algumas alterações menores, fica difícil da gente ver. Mas, se tiver muito cuidado, a gente pode perceber. Mas lembrando que nem sempre, né, as técnicas são muito adequadas para a gente perceber isso aqui. Aqui é apenas um exame antigo que se fazia, que era uma opacificação que era chamada de broncografia, né? Você colocava um contraste dentro da árvore brônquica, mas uma vez que a gente passou a ter a tomografia computadorizada, isso aqui perdeu o sentido, tá certo? Então, hoje, se eu quiser ver a parede da traqueia, né, ver a luz da traqueia, eu faço a tomografia computadorizada, né? Tá? Lembrando que a traqueia, ela tem um diâmetro, né, que a gente pode mais ou menos estimar sempre aqui, aproximado de 20 milímetros, né? Se eu tiver uma traqueia muito dilatada, se eu tiver uma traqueia, por exemplo, com 30 milímetros, isso geralmente acontece quando esses pacientes eles fazem esforços inspiratórios muito intensos. Então, aqueles pacientes com DPOC, pacientes com enfisema pulmonar, eles fazem um esforço inspiratório, eles aumentam a pressão dentro da traqueia e a traqueia ela acaba dilatando, tá? Ok? Então, é um sinal indireto, né? Tá? Então, observa como é difícil, né, da gente perceber isso daqui. Se você olhar aqui, putz, eu estou vendo a traqueia, estou vendo o brônquio-fonte aqui, aqui eu não estou vendo direito, mas, putz, sei lá, né? Pode ser apenas um aqui que não está legal de ver, né? Tá certo? Muito fácil da gente perder essa lesão aqui. Se fizer uma broncoscopia, você vê, olha o tamanho da estenose que tem aqui, tá certo? Esse aqui é o brônquio normal, né? E aqui é o brônquio estenosado. Se a gente fizer a tomografia, mole para nós também, né? Olha aqui, ó. Você vê bem estenosado o brônquio aqui, tá certo? Tá? Então, as doenças que ocorrem em endobroncas, a gente pode ter broncolitíase, pode ter tuberculose, pode ter vegetações, né? Pode eventualmente ter um trauma da traqueia, mas basicamente, né, a gente vai analisar isso por tomografia. A radiografia não é um exame adequado para isso, né? Aqui a gente tem, ó, um paciente com uma sequela de intubação, com estenose da traqueia aqui em cima, né? Olhando aqui com mais carinho, né? Forçando a janela e tudo mais, a gente consegue ver aqui, né? Esse outro paciente aqui já tem o quê? Já tem várias vegetações, né? Tem uma doença pulmonar crônica com uma papilomatose, um troço bem nojento aqui assim, né? Que a gente vê bem na tomografia computadorizada, tá certo? Tá? Então, lembrando que aquilo que eu falei lá no começo, né? Se eu não sei o que eu estou procurando, é muito fácil de eu perder, tá certo? Mas se eu tivesse uma história desse paciente assim, pô, esse paciente teve entubado, tem uma possibilidade de ter uma estenose de traqueia, alguma coisa, aí eu vou olhar isso aqui com mais carinho, tá certo? Mas, numa maneira geral, é fácil da gente perder essa situação que está aqui, tá? Bom, depois o diafragma, né? Então, o diafragma a gente já comentou, ele tem o que falta mencionar aqui, então ele tem uma parte muscular, um centro tendíneo bem espesso, bem grande, né? As inserções tendíneas posteriores dele em cima da coluna e algumas aberturas principais que a gente vai reconhecer. Então, a mais anterior e à direita vai ser a abertura da veia cava inferior, tá certo? Então, ela vai estar mais anterior aqui, ó, vai estar mais ou menos por aqui. Tá certo? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo o diafragma até aqui, daqui eu não vejo a parte do diafragma. É possível que ela esteja aqui. Depois eu vou dizer o porquê,
tá? Muito bem. A próxima abertura que eu vou ter é essa que está aqui, ó, que é do hiato esofagiano. Ela é mais posterior, né? Tá certo? Mas ainda na frente da coluna, né? Tá certo? E bem na linha média, que vai estar bem aqui, ó. Tá certo? Então, aqui vai ser a abertura do meu hiato esofagiano. E, finalmente, eu tenho a última mais posterior, né? Se fosse o paciente mais velho, a gente visse a aorta mais alargada um pouquinho, a gente veria que ela vai estar passando aqui, ó, bem na frente da coluna aqui, ó, e bem na linha média. Então, essas são as 3 aberturas principais, né, que a gente tem que reconhecer no diafragma, tá certo? Bom, uma vez que eu vejo isso, né, eu começo a entender algumas coisas, né? Então, eu tenho uma radiografia em PA aqui, em que eu tenho, né, o pulmão bem, às vezes que a radiografia está mais transparente, foi feita para ver um pouco mais do mediastino e menos do pulmão, tá? Então, eu vejo o bordo esquerdo do coração aqui, o bordo direito do coração aqui, e uma opacidade, uma área mais branca aqui no meio, né? Poderia ser as duas outras câmaras cardíacas que estivessem muito duras, muito densas, né? Mas não acontece isso no coração, né? Tá certo? O coração que cresce com hipertrofia é o coração esquerdo, né? Os outros, eles praticamente dilatam, né? Um tumor de coração desse tamanho, chance zero da gente encontrar, né? Tá? Então tá aqui, ó. Então esse troço não pode estar no coração, ele deve estar atrás ou na frente do coração. Eu vou fazer uma radiografia lateral, né? Aí eu faço uma radiografia lateral e vou ver que isso aqui está exatamente atrás do coração e na altura do meu hiato esofagiano, né? Se eu botar um contraste aqui, eu vejo que é uma bruta de uma hérnia de hiato aqui com a parte do fundo gástrico atrás do coração, simulando essa massa que a gente está vendo aqui, tá? Bom, a pleura, a gente já mencionou as fissuras que a gente pode ter, isso aqui corresponde ao quê? A pleura visceral, né, que faz uma sobre a outra, por isso ela vai ficar mais evidente, né, porque a pleura visceral ela é muito fininha, e na beirada, né, a gente não vê ela, né, na parede torácica a gente não vê, mas aqui entre os pulmões, né, e uma vez que elas dobram uma sobre a outra, ela fica mais espessa, é mais fácil da gente identificar, né, tá certo? Tá? Então, a posição delas, que a gente já mencionou, a importância disso, né? Então, Bom, agora que a gente já falou das pleuras, vamos para o nosso espaço pleural, tá certo? Então, é um espaço virtual. Ele está entre uma pleura visceral e a pleura parietal, tá certo? Tá? E a característica que a gente tem na radiografia de tórax, que a gente já mencionou, é o que? O nosso seio costofrênico, né? É sempre aqui que se eu tiver alguma doença pleural, né, provavelmente ela vai acabar, né, escorrendo, seja um líquido de um edema, um líquido seroso, ou sangue, ou qualquer coisa que tiver aqui nesse espaço pleural, ele vai acabar indo se coletar aqui embaixo. Então, é aqui onde a gente olha e busca a presença das doenças pleurais, tá certo? Tá? Ok? Então, lembrando que o líquido seroso, né, é o que permite o deslizamento da pleura uma sobre a outra. Se eu tiver uma interrupção, né, desse contato entre as pleuras aqui, onde o líquido está colocado, se eu tiver uma interrupção disso aqui, se afastar uma da outra, né, o que vai acontecer? Principalmente se entrar ar aqui, né? Uma vez que isso aqui interrompeu, como o pulmão, né, até a parte dele mais central, onde a gente tem a transição dos bronquíolos para os brônquios, né, onde você tem a parte cartilaginosa aqui, ó, essa parte que está aqui que é mais dura, o resto tudo, né, é tecido mole. Tá certo? Então, isso tudo aqui, se eu não tiver essa tensão superficial periférica traindo, né, segurando a parede, a superfície externa do pulmão contra a parede lateral, contra a parede torácica, né, esse pulmão vai colabar, tá certo? Tá? Então, isso vai ser o chamado pneumotórax, né? Tá? Então, uma vez que entrou gás, né, entrou ar no espaço pleural, a tendência do pulmão é colabar, tá? Muito bem. Outra coisa que a gente pode ter, então, no espaço pleural, nós falamos de gás, né, de ar, né, outra coisa seria o quê? Seriam os derrames pleurais, seja líquido seroso, seja pus, seja líquido linfa, né, de neoplásica, não importa, né, qualquer coisa que esteja líquido ocupando aqui, ele vai, quando eu fizer o decúbito lateral, né, esse vai escorrer aqui e a gente vai ver essa imagem aqui. Tá certo? Se eu tiver um espessamento pleural, seja ele por uma doença granulomatosa, por uma neoplasia,
né? Esse espessamento ele vai se manter com o mesmo aspecto nas diferentes posições que eu possa fazer na radiografia. Obviamente, é muito mais fácil de eu identificar na tomografia computadorizada, né? Então, você vê que tem um espessamento difuso aqui, e aqui eu tenho líquido pleural, e depois eu tenho o pulmão aqui, tá certo? Tá? Ok? E aí a gente vê aqui, ó, essa peça anatômica aqui, né, tinha um depósito de antracose aqui, olha os nossos septos aqui, ó, posicionados aqui, e olha aqui, esse paciente, ele tinha essa área de enfisema, né, lembra que eu mencionei? Então, observa que aqui, ó, o que acontece? Onde a gente tem essas áreas centrolobulares, né, olha aqui, ó, você vê que está mais espaçadas nessas áreas de vaso aqui, ou seja, isso aqui vai aparecer bem preto na radiografia, tá certo? Tá? Enquanto que essas áreas aqui de depósito, né, de antracose, de tudo mais aqui, de silicose, né, que não é outra coisa aqui, né, vão ficar o que? Áreas mais opacas, né, vai ter menos ar aqui. Então, vou ter pouco ar aqui, vou ter muito ar aqui, tá certo? Tá? Então, muito bom. Meninas, está dando tudo certo? Vocês estão aí ainda? Estamos, tudo certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, ó, lembrando, né, que a radiografia de tórax, então, é um ótimo exame para a gente identificar, né, derrame pleural, tá certo? Lembrando, onde que a gente vai buscar? Na parte mais profunda, nos seios costofrênicos, obviamente, desde que o paciente esteja em ortostase. Se ele estiver deitado, aí a gente está com problema. Por quê? Porque esse líquido ele vai escorrer na parte posterior do pulmão, né? E nas radiografias em decúbito, às vezes ele pode apenas simular um certo defeito de uma dificuldade de transparência do pulmão, seja por artefato de posicionamento ou de técnica, tá? Então, sempre que a gente acha que tem derrame pleural, a gente deve pelo menos tentar fazer uma radiografia sentado, né? Tá certo? Tá? Porque a radiografia em decúbito dorsal, ela é muito ingrata para a gente analisar isso daí, tá? Bom, aí aqui, ó, a gente tem um derrame pleural, né? E observa aqui, putz, tem um derrame bem grande, né? Olha aqui, ó, se eu mais ou menos estimar a altura aqui, eu tenho quase que 2/3 do pulmão velado, né, da caixa torácica, obliterados aqui, tá certo? Poxa, se eu tiver 2/3 de água aqui, que seja, né, alguma coisa ocupando isso aqui, está ocupando muito espaço, né? Então, o que, que deveria ter, né? Lembra que eu falei lá em relação à traqueia, se tem alguma coisa que ocupa espaço e empurra ela, tá? Se eu tivesse um negócio, um bolão desse aqui, né, com um monte de líquido aqui, esse mediastino ele estaria sendo empurrado para o outro lado, tá certo? Mas a gente não está vendo isso, né? A gente vê uma traqueia posicionada aqui, você vê mais ou menos os brônquios na mesma altura, o coração, embora a gente não esteja vendo tudo, mas não parece estar deslocado, né? Então, isso está acontecendo por quê? Porque associado a esse derrame pleural, eu tenho o quê? Uma atelectasia do lobo inferior aqui, tá certo? Então, o aumento de volume do líquido é compensado pela redução volumétrica do pulmão, tá certo? Por isso eu não tenho desvio das estruturas da linha média, tá certo? Tá? Isso é importante também da gente reconhecer, né? Bom, aí aqui eu tenho um espessamento pleural, né? E agora eu tenho o quê? Um nível hidroaéreo aqui, ó. Isso aqui não está dentro do pulmão. Isso aqui, ó, tem uma pleura bem grossa, vendo aqui, ó, tá certo? Então eu tenho o quê? Um chamado de empiema, né, pleural, tá certo? Então eu tenho uma coleção líquida, né, no espaço pleural, pode ser um abscesso com germe formador de gás, né, um anaeróbio, alguma coisa assim, ou pode ser que eu tivesse uma coleção aqui, tenha sido drenada, né, e ela refez, ou ficou uma parte dela, e na verdade isso aqui não expandiu, né, isso aqui indica o quê? Que vai ter que fazer uma cirurgia, né, provavelmente decorticar toda essa parte espessa aqui da pleura para que o pulmão possa voltar a expandir novamente, né, tá? Isso aqui a gente já viu, né? Então, o nosso decúbito lateral, né? Olha aqui a radiografia em decúbito dorsal, como é que ela pode ser enganar a gente, né? Tá vendo aqui, ó? Tudo isso está cheio de líquido aqui atrás, só que o líquido está lá atrás. Quando a pessoa fica em pé, a gente vê o quê? O líquido escorreu aqui para baixo. Quando ela fica decúbito lateral, o líquido escorreu por aqui assim, ó. Tá vendo? Ó? Parede torácica está aqui, eu tenho essa linha de líquido aqui. Tá? Deixa eu desligar esse negócio aqui, tá enchendo o saco. Muito bem. Então, isso aqui é importante também de reconhecer, né? Tá. Pneumotórax, né, eu já tinha mencionado, então as causas principais, né, estão aqui,
E o que que é? Nada mais é do que o descolamento da parede do pulmão da parede do tórax, né? Tá certo? Então, olha aqui, ó. Eu começo a ter ar aqui dentro, o pulmão reduz de volume. Obviamente, se ele reduz de volume, ele tem menos ar dentro dele, ele vai ficar mais branco. Tá certo? Tá? E toda vez que a gente tem trauma, né, o paciente com trauma e tem fratura torácica, tem que pensar nessa possibilidade que está aqui. Observa que esse exame aqui, a radiografia não está muito boa, a gente não está vendo direito aqui se ele pode ter um pneumotórax ou não, tá certo? Então, preciso de uma radiografia com qualidade melhor e, eventualmente, uma radiografia em expiração, de forma que eu faça o quê? Que eu faça uma diminuição ainda maior, né, do pulmão, e que, então, a diferença entre a transparência do pulmão e a parte do pneumotórax fique mais fácil da gente identificar, né? Tá? Bom, então, como é que a gente estuda o pulmão, né? Desde a traqueia até a parte mais periférica dele, até o alvéolo, não é isso? Tá? Então, a gente já falou, né? A gente vai ver o que? A posição anatômica, depois a gente vai ver a transparência das estruturas, tá certo? Depois a gente vê o que? Algum desvio das estruturas adjacentes a ele, né? Então, aqui o que a gente tem? Olha, você tem aqui uma distribuição bem normal dos vasos pulmonares aqui. Do lado de cá eu tenho uma diminuição da transparência, né, desse pulmão do lado de cá. Tem alguma doença aqui. Não vamos entrar em detalhe agora, tá? Ok? Essa doença aqui, ela tá, ó, o brônquio vem até aqui, eu vejo o brônquio até aqui. Então, é uma doença que está acontecendo distal aos brônquios, tá certo? Já essa outra doença aqui, ó, você vê que o que acontece? Essas estruturas vasculares que a gente via aqui, a distribuição delas, né, aquela dicotomização, tipo uma árvore, lembra que a gente viu lá naquela primeira micrografia lá, né? Então, a gente tem aqui agora o quê? Um desarranjo completo, né? Então, tudo um negócio tudo cheio para lá, para cá, para cima, para baixo, um monte de linha, né? Então, esse é o chamado desarranjo estrutural ou arquitetural, né, do pulmão. Isso indica uma doença grave, crônica, né, com fibrose, com uma série de coisas. Mas o que eu tenho aqui é o quê? É uma doença do interstício pulmonar, tá certo? Já essa outra aqui, né, é uma radiografia em decúbito dorsal, né, isso é uma criança, né, feita lá deitadinha de barriga para cima, não é isso, tá? E a gente vê o quê, ó? Do lado de cá eu tenho um pulmão com transparência normal e do lado de cá eu tenho uma opacidade, tá tudo branco aqui, tá certo? Tá? Então indica que essa parte do pulmão aqui foi substituída, no caso, por líquido, tá certo? Tá? Então eu tenho líquido, tenho pus, tenho edema, tenho um monte de coisa aqui que faz com que eu tenha pouco ar nessa região, tá? Então eu tinha, nesse caso aqui, eu tinha uma pneumonia lobar, tá bom? Muito bem. Agora, lembra que eu falei todos aqueles negócios em relação a gente ver bem o contorno das estruturas, principalmente do contorno do coração ali, né? E aqui está o porquê que a gente analisa isso dali, o porquê que isso acontece, né? É o chamado sinal da silhueta, que foi descrita por esse cara aqui, Benjamin Felson, também ali na década de 50, 60, por ali, tá? Então, ele pegou o quê? Ele pegou essas estruturas aqui de parafina, 3 estruturas, né? E aí colocou essas duas aqui, ó, sem encostar uma na outra, tá certo? Quando ele não encostava uma na outra, eu conseguia ver exatamente essa daqui e essa daqui, tá certo? Tá? Quando ele pegava e encostava uma na outra, agora ele colocou uma outra barra aqui embaixo, também da mesma parafina, tudo igual. Aí agora essa barra que está aqui, ela está encostada no coração. Observa que aqui, ó, o contorno do coração desapareceu. Só que como ela não está encostada nessa parte aqui da parafina, esse tubo de parafina, ele continua visível, tá certo? Tá? Depois agora aqui ela está encostando nas duas estruturas, e aí o que acontece? Os 2 contornos cardíacos estão apagados. Entenderam isso? Isso aqui não quer dizer que isso aqui é uma barra dura, não, isso é tudo igual, são as mesmas coisas. Por isso que a gente entendia ali o quê? Que quando o pulmão está doente, né, que ele está como esse pulmão aqui, por exemplo, do neném aqui que a gente viu, olha aqui, ó. Quando ele está aqui e a gente olha o contorno do coração e o contorno do coração está apagado, eu posso dizer, putz, isso aqui é uma doença do lobo médio. Por quê? Que é a parte do coração que tá, do pulmão que está encostado no lobo médio. A mesma coisa se aplica também ao coração. Depois a gente vai ver também isso aqui em relação
aos contornos do diafragma também, tá? Ok? Então, o sinal da silhueta, é a coisa principal, né, para a gente identificar as patologias do pulmão, aquele gradiente, né, tudo isso também é importante, tá? Mas o sinal da silhueta, uma vez que a gente identifica ali, ele vai me dizer aonde que está a doença, tá certo? Então, por exemplo, aqui, né, do lado de cá, eu tenho o contorno do diafragma aqui, olha, tá certo? Em que eu consigo ver bem a relação dele com o pulmão aqui, que está bem transparente. Porém, o bordo dele, a face dele para baixo, né, em relação ao fígado, eu não consigo ver. Tá certo? Do lado de cá, eu consigo ver. Por quê? Porque agora eu tenho gás aqui embaixo, ó. Tá certo? Eu tenho uma alça intestinal que está aqui, e agora eu consigo dizer, putz, aqui está o limite do diafragma, né? É claro que eu estou somando duas estruturas aqui, né? Eu vou ter tanto a parede do diafragma, quanto a parede da alça intestinal. Mas se eu tivesse um pneumoperitônio, isso aqui fosse só ar aqui embaixo, eu veria apenas a linha da parede do diafragma, dos dois lados. Por quê? Porque eu teria gás nos dois lados. Tá certo? Tá? Muito bem. Agora, conhecendo isso daí, a gente consegue dizer aqui, por exemplo, olhando nesse diafragma aqui, ó, do lado esquerdo, perdão, no perfil, e dizer qual que é o diafragma direito e qual que é o diafragma esquerdo, tá certo? Então, eu falei para você que quando a estrutura diafragma, qualquer estrutura, né, ela se encontra com uma outra estrutura com mesma densidade, como a gente viu aqui, ó, como a gente está vendo aqui, quando ela encosta com a mesma coisa de mesma densidade, a gente perde o contorno, tá certo? Então, eu acompanhar esse diafragma aqui, todo mundo concorda que isso aqui é uma linha do diafragma, não é isso? Tá, ó, igual, igual. Se eu acompanhar esse diafragma aqui, eu passo com ele aqui, consigo ver ele até o final, tá certo? Então, o contorno do diafragma que não encosta no coração vai ser o meu diafragma direito. Então, eu posso dizer para você que esse aqui é o diafragma direito. Enquanto que esse outro daqui, né, ele vem até aqui, quando chega aqui eu não vejo mais ele. Por quê? Porque ele encostou no meu coração aqui, ó, tá certo? Então, aqui acabou o meu diafragma do lado esquerdo, tá certo? Tá? Ok? Então, essa é a aplicação, o inverso da informação do sinal da silhueta, né? Aqui é a mesma coisa, né? Tem uma bruta de uma doença do lobo superior, por quê? Ela está limitada aqui pela cisura horizontal. Então, o que está daqui para cima é lobo superior. Porém, o que eu tenho aqui, ó, aqui embaixo, eu tenho uma doença que está apagando o contorno do meu coração do lado de cá. Então, eu tenho a doença no lobo superior e no lobo médio. Tá certo? Tá? Isso, assim, quando é grosseiro, não tem muito sentido, mas às vezes as coisas são muito tênues e a gente não tem, a gente tem dúvida, do mesmo jeito que eu falei que se eu tenho aquela alteração do gradiente, aqui é a mesma coisa. Às vezes eu olho assim, não parece que tem nenhuma opacidade, mas o contorno está apagado. Opa, então deve ter alguma doença aqui. Tá certo? Tá? Em relação à redução volumétrica, né, a telectasia, né, olha aqui, ó, eu tenho o quê? Uma cisura horizontal que deveria estar aqui, agora a cisura horizontal está aqui para baixo. Tá certo? Então, eu tenho uma redução volumétrica do lobo médio do coração. Tá? Mais um aqui, olha aqui, ó. O que eu tinha que ter aqui? Eu tinha que ver o contorno, tanto aqui o contorno do coração aqui, né, como o contorno do diafragma, como o seio cossofrênico. Não estou vendo nada disso. Por quê? Porque está tudo cheio de líquido. Então, eu tenho um bruta de um derrame pleural aqui, ocupando essa região, e do lado de cá também é a mesma coisa, obliterando o seio cossofrênico do lado de cá. Tá? Ok? Bom, aí aqui, ó, como é que nós estamos de horário aí? Nem vi, ó. Quase 9 horas, né? Então, assim, vamos dar uma aceleradinha aqui, só para... Aqui é muita coisa que eu deixei escrito, para a gente poder ver a parte lá do coronavírus, né? Tá? Então, o que eu coloquei aqui são as coisas que vocês vão ver habitualmente descritas nos exames de pulmão, tá certo? Então, a gente tem o padrão alveolar, né? Nós vamos ter o que é um broncograma aéreo, né? Vamos ter o que é uma doença do intestino, que eu já mencionei para vocês, né? Tá?
A telectasia também, que eu já mostrei para vocês, a linfonodomegalia, que a gente veria ali no hilo do pulmão, não é isso? Tá? Depois a gente tem o que são nódulos, né, que são lesões boloides no parênquima, tá certo? Tá? Nódulos são lesões menores que 3 centímetros, massas serão lesões maiores que 3 centímetros. Isso é só uma coisa semântica, assim, não tem muito sentido isso, tá? Mas é assim que é usado, tá? Depois a gente pode ter cavidades no pulmão, tá certo? Se eu tenho uma cavidade, eu vou ter essa cavidade sempre cheia, ou de ar, ou de algum líquido dentro, ou dos dois, do mesmo jeito que a gente viu aquele empiema, né? Tá certo? Se eu tiver um abscesso dentro do pulmão e esse abscesso ele drenou para a via aérea, né, ele vai esvaziar uma parte dele. Então ele pode formar uma cavidade com nível líquido também, né? A diferença entre uma bolha, né, e o enfisema. O enfisema não tem parede, as bolhas, né, elas vão fazer como se fosse um cisto. Ela vai ter uma parede fininha, né, bem arredondadinha, vai estar ali no meio do parênquima, tá certo? Enquanto que no enfisema não tem parede, porque é a destruição da parede dos alvéolos, né? Derrame pleural, eu já falei para vocês, né? Pneumotórax também a gente já falou, né? Tá? Muito bem. Aí os termos utilizados, né? Então, aprisionamento aéreo, eu falei para vocês, é o quê? É o ar que ficou dentro do pulmão. Quando eu expiro, eu devo esvaziar o meu pulmão. Se ficou algum ar residual ali dentro, isso indica que aquela parte funcional do pulmão não tá adequada, né? Seja por um enfisema pulmonar, seja por uma estenose da via aérea que está formando um mecanismo valvular ali, tá certo? As bandas parenquimatosas, né, são o quê? São linhas, né, de áreas de pouca ventilação, tá certo? A atelectasia, ela indica uma patologia, tá certo? A banda parenquimatosa quer dizer apenas que aquela parte do pulmão não expandiu, mas que, eventualmente, se o paciente forçar bem a expiração ali, ela pode expandir, não há nenhum tipo de doença, né? A bolha a gente já mencionou, o broncograma aéreo corresponde ao quê? Ao gás dentro da via aérea, né, circundado por líquido em volta, né, o líquido esteja no interstício pulmonar, né, ou principalmente dentro dos alvéolos. Então, eu faço grandes opacidades, áreas brancas daqueles alvéolos, sacos alveolares cheios de líquido, e aí aquela parte do pulmão que está com ar ali, ela aparece como uns tubos ali dentro, né? A distorção arquitetural eu já falei, massa e nódulo, e opacidade é uma área branca que a gente não tem certeza do que se trata, né? Tá? Então, tudo isso eu coloquei aqui, né, com a parte da descrição da fisiopatologia e o que a gente vê na radiografia ou na tomografia, tá bom? Então, está aqui, ó, áreas mais transparentes, né? Ou seja, o ar entrou aqui, não conseguiu sair, por quê? Porque a inspiração ela é forçada, a expiração ela é uma coisa que ocorre sem um aumento de pressão, né? Tá? Enfisema pulmonar, né? Então, no enfisema pulmonar, os sinais na radiografia são principalmente sinais indiretos, ou seja, eu tenho um aumento da transparência pulmonar pelo excesso de ar que fica lá dentro, eu vou ter um aumento de volume dos pulmões, isso é caracterizado pelo quê? Por um aumento do diâmetro antero-posterior, né? Quando eu aumento o diâmetro antero-posterior, a quantidade de ar, né, de pulmão entre o externo e o coração, ela aumenta, né, fica mais visível, e ao mesmo tempo também o diafragma, né, em vez de ele ficar com aquela concavidade aqui, ele fica convexo, ele vai até para baixo ou fica retificado, como a gente está vendo aqui. Então, são os sinais radiográficos de enfisema pulmonar. Na tomografia, obviamente, é muito mais fácil da gente ver, né? Tá certo? Muito bem. Então, as bandas parenquimatosas, como eu mencionei, são essas aqui, ó, tá certo? São áreas de hipoventilação que a gente está vendo aqui. Tá? A bolha, né? Todo mundo vê aqui na parte da patologia, é fácil da gente ver, né? Aqui, ó, você vê que essa estrutura aqui, ela tem parede, diferente daquelas áreas de enfisema que a gente estava vendo. Ó, isso aqui é enfisema. Aqui é enfisema, não tem parede. Aqui você tem algumas bolhazinhas com áreas com parede, né? Tá? O broncograma aéreo, então, é aquilo que eu mencionei. Você tem uma opacidade no pulmão, né? Então você tem uma doença alveolar cheia de líquido, secreção, o que for, e o brônquio dentro cheio de ar aqui dentro. Então, esse é o broncograma aéreo, e ele geralmente indica a presença de doença alveolar, né? Tá?
A gente está vendo aqui, ó, outra área de broncograma aéreo aqui, muita extensão, muita doença no parênquima pulmonar, né? Tá? Consolidação é basicamente o que é? Aquilo que a gente acabou de ver, né? Então, é a opacidade do pulmão com broncograma aéreo aqui dentro. Tá? Distorção arquitetural, a gente já mencionou, né? São as doenças basicamente por fibrose pulmonar, com destruição do parênquima extensa, né? As nossas bronquiectasias, então, são aquelas áreas em que existe uma destruição, né, uma perda da capacidade do brônquio, né, de contração. Ele vai formando áreas dilatadas, essas áreas dilatadas, elas acumulam secreção, acumulam ar, acabam infectando e piorando e agravando, perpetuando essa doença ali. Então, o que a gente tem é o quê? Uma destruição do componente elástico, né, e da musculatura da parede do brônquio, né? Massa e nódulo, né, aquilo que eu falei, né, já tinha mencionado, o tamanho, sempre lembrando que a multiplicidade, né, sempre leva a suspeita de metástases, né? Eventualmente, claro, se eu tenho um paciente que está em sepsemia, eu vou pensar que sejam metástases, mas não metástases tumorais e metástases sépticas, tá? Ok? Isso aqui é importante, né? Sempre o que é uma lesão benigna e o que é uma lesão maligna. Isso se aplica para praticamente tudo, tá? Então, se eu tenho um nódulo que ele é homogêneo, ele tem um contorno liso, bem definido, no caso de tomografia dos nódulos do pulmão, se ele tem uma calcificação central, né? Se na tomografia computadorizada ele não mostra uma impregnação de contraste, quando a gente injeta contraste, a densidade dele pré e pós-contraste é igual, né? Se ele não tem nenhuma alteração do tecido, né, do parênquima em volta dele, todos isso são características de benignidade. Obviamente, tudo que foge a isso que está aqui, né, que é isso que está aqui, tá certo? Tá? Vai indicar que possa haver algum tipo de malignidade, né? Por exemplo, essa massa que a gente tem aqui no lobo superior do pulmão esquerdo desse paciente. Então, é uma massa grande, contornos irregulares, né? O tecido pulmonar em volta, né? Está todo meio estriado, meio esquisito, não é isso? Tá? Não tem nenhuma calcificação central, né? Então, isso aqui é a lesão tipicamente do mal, né? Isso é a lesão maligna, com certeza. Não precisa fazer outro exame nenhum para dizer que isso aqui é uma lesão maligna. Habitualmente, a tomografia é feita, primeiro, para, se possível, a gente fazer a biópsia dessa lesão e dizer, né, se existe algum comprometimento linfático, se eu tenho linfonodomegalia, ou eventualmente até outros nódulos em outras partes dos pulmões que a gente não estivesse vendo na radiografia, né? Lembrando que a opacidade, então, é alguma coisa que eu não tenho exatamente certeza do que se trata, é uma área de transparência reduzida. Nesse caso aqui, na verdade, não era uma doença, né? Era um curativo que esse paciente tinha na parede do pulmão, do tórax, né? Tá? Isso aqui eu já mencionei para vocês, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma opacidade completa desse hemitórax aqui, mas eu não tenho nenhum desvio, né, da traqueia aqui, ó, o mediastino está centrado. Então, isso quer dizer o quê? Que eu tenho o quê? Provavelmente uma telectasia, mas tem um derrame pleural associado aqui. A mesma perda de volume que eu tenho, a mesma aumento de volume que eu tenho perda de volume de forma que o mediastino não se move, diferente desse outro daqui. Tá? Eu tenho um velamento completo aqui, mas eu tenho uma traqueia muito retraída para cá. Então, isso indica que provavelmente a maior parte desse comprometimento aqui é atelectásico, né? Tá? Vamos parar aqui, porque agora é mais ou menos uma repetição do que eu falei para vocês, né? Tá certo? Então, a gente tem as doenças agudas, as doenças crônicas, não é isso? Tá? Tanto da parte dos alvéolos como da parte do interstício pulmonar, tá? Isso aqui a gente vai ver ali na parte do coronavírus, né? Então, o que é o interstício pulmonar? É a parte em volta da porção aerada do pulmão, né? Todo o tecido que está em volta, né? Septos, as estruturas vasculares, linfáticas, nervosas, né? Tudo isso vai estar aqui, né? Tá? Ficou alguma coisa assim, meninas, que eu possa esclarecer mais para vocês aqui? Eu queria me focar muito na parte do normal, né, e de vocês identificarem uma patologia ali, olha, dizer que isso aqui não é normal, né? Aonde que está essa doença? Está na via aérea, está no interstício, está na pleura,
sabe? Se vocês conseguirem entender isso daí, o resto vocês vão poder estudar até sozinhas e caminhar com as próprias pernas, né? Tá? Mais alguma coisa ali? Aí a gente tem... Foi ótimo, prof. Oi? Foi muito. Deu? Então tá. E agora, senão a gente ainda tem mais 15 minutos aqui para ver essa parte do coronavírus que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Agora. Aqui. Tá aparecendo aí? Oi? Não, professor, não está aparecendo. Não? O que será que eu fiz? Peraí, vou sair e entrar de novo. O que será que deu errado? Vou tentar agora. Agora acho que vai. Deu certo? Deu sim. Então, peraí. O tamanho está certo agora? Sim, professor. Tá? Então tá bom. Então vamos lá, meninos. Olha, a gente vê tanta coisa aí, tanta barbaridade, tanto maluco dando opinião, entendeu? Tem essas, parece até comédia, mas é real, né? Olha isso daqui, né? Entendeu? Então, assim, façam o estudo de vocês, por conta de vocês, aprendam as coisas, não dependa da informação, principalmente dessas coisas de mídia, que tem um monte de maluquice, aí a gente vê tanto demente dando opinião, que eu vi um cara lá, acho que não sei se é um senador, sei lá, o cara queria saber a família do Covid-19. Covid-19 é a doença, não é o vírus, né? Então você vê todo tipo de demente dando opinião sobre tudo que está aí. Basicamente, o que a gente conhece, né? A gente conhece esses vírus que estão aqui, são vírus que vão acometer as vias aéreas, tá certo? Vão acometer a parte vascular da onde ocorre a troca gasosa. Isso não é novidade, né? Por incrível que pareça, aqui ó, já tem tempo que as pessoas estudam isso. No final das coisas, a parte mais grave da Covid-19, da doença, quando ela chega no pulmão ali, é o quê? É tipo uma SARA que acontece, né? Que é a síndrome da angústia respiratória do adulto. Tá certo? Aqui tá, eu botei um resumozinho bem descrito aqui, bem legalzinho, que se você entender isso aqui, você entendeu o que acontece na fisiopatologia da doença do pulmão da pessoa, tá certo? Então, a doença, ela vai comprometer a área, né, onde vai ter a troca gasosa. Por isso que a gente ouve tanto falar sobre a oximetria de pulso, tá certo? O que acontece, né? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem uma via aérea, né, uma via aérea mais proximal e uma via aérea distal, onde vai acontecer o quê? A troca entre o oxigênio e o CO2, tá certo? Então, vamos supor aqui, por exemplo, se você tem uma asma brônquica, né, tá certo? Eu tenho uma dificuldade do meu sangue chegar, do ar chegar até aqui, né? Mas a minha parte da perfusão, a minha troca gasosa aqui, ela é eficaz, ela é normal. Então, apesar de eu ter uma angústia para respirar, você vê aquele paciente com aquela tudo, ele não vai fazer hipóxia, ele não tem problema aqui. Diferente do SARS, que ele vem até aqui, ele vai acometer essa região que está aqui. Então, na verdade, eu tenho um fluxo de oxigênio bom, sabe? Mas quando chega aqui, o mesmo jeito que ele chegou aqui, ele vai voltar, tá certo? Então, eu tenho o quê? Uma ventilação boa, mas tem uma perfusão ruim. Enquanto que aqui eu tenho uma ventilação ruim, mas tem uma perfusão boa, tá certo?
Por isso, a gente tem todo esse cuidado, né, com esses pacientes quando eles começam a ter uma perfusão ruim, tá certo? É ali que a gente vai tomar cuidado clinicamente do paciente, tá certo? Então, aqui, ó, aonde que acontece a doença? Acontece a doença no interstício do pulmão, tá certo? Mas, na verdade, na parte vascular, né, do interstício, nessa região que a gente está vendo aqui, ó, tá certo? Tá? Então, no espaço intersticial, a gente tem o quê? Tem a parede do alvéolo, né, que praticamente é uma célula única, né, tá? Bem ali, bem fininho, tá certo? E em volta a gente vai ter o quê? Os vasos sanguíneos, né, e as outras vias aéreas que vão estar em volta ali, tudo do lado ali, tá certo? Mas a doença, ela vai acontecer aqui, ó, nessa região, tá? E aí o que a gente vai ter? Ó? Exatamente isso aqui. Quando o paciente começa a ter já os achados radiográficos, né, de tomografia, por exemplo, que lembrando que a tomografia é o exame ideal, né, porque o raio-x a gente não vai conseguir ver praticamente nada, porque a gente já viu que interstício a gente não consegue ver direito na radiografia, né? Então, na tomografia a gente consegue ver melhor. Então, começa a acontecer o quê? Um edema nessa região aqui, tá certo? Então, a primeira parte que acontece é esse edema que está aqui, né, que está a obstrução aqui na região endotelial que a gente vai ter aqui dos vasos, ela, obviamente, ela vai estar encostada aqui, isso aqui começa a se espessar, tá? Começa a ficar doente, começa a fazer edema aqui. É quando a gente vai começar a ver, quando isso aqui ficar maior, aquelas pequenas opacidades em vidro fosco, que é isso que a gente vai ver lá na frente, tá? Então, a gente está falando de uma doença que está acometendo isso daqui, ó, é um negócio bem pequeno, sem chance da gente ver, né, obviamente, numa fase inicial, claro, se vai chegar lá no final, inclusive se já tiver comprometimento secundário com doença alveolar associada e tudo mais, aí a gente vê na radiografia. Mas, principalmente nas fases iniciais, é muito ingrato, é muito difícil da gente fazer raio-x. Então, não faça a radiografia, a gente deve fazer sempre a tomografia computadorizada, né? E aí, o que a gente vai perceber? Que essa região aqui começa a edemaciar, certo? E aí a gente vai começar a ver aqueles pequenos focos em vidro fosco que eu vou mostrar adiante para vocês, tá certo? Então, aqui, olha, a tomografia, ela tem um papel central muito importante, né, no diagnóstico, tá certo? E principalmente no acompanhamento do tratamento da pneumonia do COVID, tá certo? Tá? Então, o principal achado que a gente vê, que é o principal achado da fase inicial da doença, é o quê? É a opacidade em vidro fosco, tá certo? Eventualmente, a gente pode ter uma consolidação, né, com broncograma aéreo, e geralmente se indica já um comprometimento secundário ali, alguma outra doença, alguma bactéria, alguma coisa que aconteceu por cima daquilo, tá certo? Então, o que a gente vai sempre ver, o que vocês vão sempre ouvir falar lá na tomografia, né? Então, aqui, o padrão predominante são as alterações que no início, né, dos sintomas vai dar o quê? Pequenos focos de opacidade em vidro fosco. E aonde que eles vão ser mais evidentes? Na periferia, tá certo? É onde é mais fácil de a gente reconhecê-los e é onde eles vão acontecer com mais frequência, tá? Então, essa é a fase inicial. Depois a gente pode ter já um padrão um pouco mais misto, onde a gente tem o vidro fosco, e aí vamos ter o quê? Esses espessamentos septais aqui, ó. Esse edema já ocupou toda essa parte daqui, né? Toda a parte dos capilares aqui, agora ele já está no septo interlobular aqui, ó, tá certo? Então a gente já começa a ver isso mais aqui assim, tá certo? Aí depois, lá no 17º dia, né, isso aqui já começa a ficar bem mais evidente, né? Você começa a ter o quê? Uma confluência, né? Então, todas essas pequenas áreas aqui, elas vão se juntando numa coisa só, tá certo? Fazendo aquelas opacidades que a gente chama de confluentes, tá certo? Tá? O pico da doença, né, pelo menos na parte de tomografia, ela ocorre mais ou menos aqui, da doença pulmonar, né? Não esquecendo que é uma doença que ela acomete vários órgãos, mas a doença pulmonar, o pico dela é entre 12 e 17º dia por ali, tá certo? É onde a gente espera que chegue ao máximo das alterações pulmonares. Dali para frente, a gente deve ter uma redução das opacidades, né? E, eventualmente, ao aparecimento do quê? Das lesões fibrosas, das estrias fibrosas do parênquima pulmonar, tá bom?
Uma coisa que às vezes a gente vê também, né, é uma certa dissociação entre a clínica, né, e os exames de imagem. Isso ocorre não apenas na pneumonia da Covid-19, mas com outras doenças também, tá certo? Então, o exame exclusivo, o exame de imagem, ele nunca deve ser considerado, né, o indicativo de como está esse paciente, tá? Dentro, a gente precisa de um contexto clínico para isso, tá? Então, tá aqui, ó. A gente tem uma radiografia do tórax, né? E temos uma tomografia computadorizada do mesmo paciente, né? Observa que na radiografia do tórax você não vê nada, né? Você vê umas áreas assim, putz, eu não sei se é um espessamento pré-brônquico, mas na verdade assim, o coração, o contorno dele está bem definido, o diafragma está bem definido, não tem derrame pleural, que é uma coisa incomum, a gente não habitualmente não vê derrame pleural associado no COVID, tá certo? Tá? A doença é basicamente uma doença intersticial, então a gente não tem derrame pleural, tá? Derrame pleural indica outras alterações secundárias, né? Aí aqui a gente entende, né, o que é a tomografia de alta resolução, ou seja, a tomografia que a gente tem que fazer com uma espessura máxima de 1 milímetro, né? O ideal é que seja menos que 1 milímetro de espessura. Por quê? Porque isso permite que a gente veja bem as estruturas, né, mais fininhas e mais duras do parênquima. Observa aqui, ó, essa aqui é na mesma posição, na mesma coisa. Isso aqui é um corte de espessura de 10 milímetros, isso aqui é um corte de 1 milímetro. Veja que aqui a gente vê bem os vasos, olha, tá? Estou vendo o vaso muito bem, até aqui, até a beiradinha aqui. Só que o interstício mesmo, os septozinhos, né? Ó, aqui, ó, isso aqui, ó, tá vendo? Todo mundo consegue ver essa imagem aqui? Deixa eu tentar aumentar ela mais um pouquinho. Deixa eu ver se dá para aumentar mais. Todo mundo consegue ver tipo um olhinho aqui dentro? Uma área aqui, ó, como se fosse um quadradinho aqui, uma área central aqui. Ó, aqui também. Dá para ver. Então, esse aqui é o vaso centrolobular, né? Que é esse que está aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tá certo? É essa estrutura que está aqui, ó. Tá certo? Tá? É isso aqui que a gente vê. Então, a gente olha em volta dele, né? É onde vai estar começando a doença, né? Então, a gente procura ver aquele olhinho ali, se a gente vê uma fumacinha ali em volta, uma nuvenzinha em volta, é ali que está começando a doença, tá certo? Claro, aqui já estão bem maiores, né? Mas se você olhar, basicamente, olha isso que está vendo aqui, ó, você tem uma opacidade aqui, ó, tá tudo meio cinza, e aquele vasozinho central ali, ó, tá vendo? Todo mundo consegue ver isso? Então, essa é a característica, esse aqui que você olhou, isso aqui, fala, putz, isso aqui deve ser provavelmente Covid, está começando aqui. É claro que tem outras doenças virais que vão ter o mesmo padrão, né? Mas hoje, o que a gente olha, isso aqui é a primeira coisa que a gente pensa que seja Covid, né? Tá? Muito bem, aqui, ó, tá aqui então agora, ó. Então, pequenas opacidades em vidro fosco, de contornos mal definidos, né, nas regiões dos lóbulos pulmonares, ó, e predominantemente periféricas, tá certo? Então, é a doença que está acontecendo aqui, ó, em volta disso daqui, tá certo? Tá? Essa é a característica que a gente vê na tomografia computadorizada. Aqui ficou bem mais bonitinho, né? Eu recortei aqui um negocinho, fiz um negocinho, ó. Então, é aqui, ó, você vê que a doença está bem inicial aqui, ó, mas às vezes um paciente que ainda não tem diagnóstico, você vê que o resto do pulmão dele está todo bom. Esse foi bem bacana, porque ele só tinha aqui, ó, era a única coisa aqui, ó, só tinha isso aqui, ele tinha tido contato, né? Outra coisa que às vezes pode acontecer, os exames laboratoriais, eles não são também 100% confiáveis, você pode ter falsos positivos, falsos negativos, né? Principalmente falso negativo, né? E o paciente está com a doença. E esse foi um dos casos, né? Ele tinha os exames laboratoriais negativos, mas ele tinha tido contato, resolveu fazer a tomografia, a gente via aqui, ó, tá aqui, ó, não tem outra, isso aqui é doença, sim, né? Então, às vezes a gente consegue fazer na tomografia um diagnóstico muito precoce, né? Aqui apenas mostrando, né, a evolução em 5 dias. Olha como é que muda o padrão, olha como é que esse paciente pode piorar muito abruptamente, né? Observa que aqui ele tinha um pouquinho de doença aqui, ó, uma opacidadezinha em vidro fosco aqui, praticamente nenhuma outra, né, talvez uma outrazinha aqui. Em 5 dias, olha como é que a doença progrediu, né?
com áreas de confluência extensas, comprometendo toda a periferia dos pulmões. Observa do lado de cá, ele tinha um pouquinho aqui, olha como é que é agora aqui, ó, tá certo? Então, a doença, ela muda muito rápido, né? Isso a gente consegue perceber bem na tomografia computadorizada. E aqui, ó, sempre assim, a evolução dela é o quê? Pequenos focos para focos que vão se juntar, tá certo? Ou seja, como a gente viu daqui, né? Ó, a doença começa aqui, mas daqui a pouco ela vai se espalhando para todos os outros, as outras estruturas. Ela começa num saquinho aqui e daqui a pouco ela está comprometendo tudo em volta, né? Tá? Então, essa é a evolução natural da doença, tá certo? Tá? Muito bem. Então, ó, a opacidade em vidro fosco confluente, que é isso que eu já tinha mostrado aqui, é o quê? É uma diminuição na transparência do pulmão, né? Ele vai ficar mais branco, por quê? Porque tem menos ar, né? Tudo isso aqui. Obviamente, se ele está em menos ar, o que está acontecendo? Esse paciente ele está com estresse respiratório, tá certo? Tá? Ok? Muito bem. Então, ó, eu tentei deixar tudo muito escrito, assim, para vocês olharem, né, lerem aqui, entenderem o que vocês estão vendo nos desenhos, né? Tá certo? Tá? Até para não ficar tão extensa a aula da gente, que já está um pouco longa, né? Tá? Aí aqui o que a gente vê? Poucas doenças, né? Poucas opacidades aqui, ó, não tinha praticamente nada, né? Tá certo? Esse paciente tinha histórico de ter tido Covid, né? Mas ele agora estava piorando novamente. A infecção é o que está acontecendo, né? Ele melhorou do Covid, mas só que agora ele tinha uma outra infecção aqui. Tá certo? Então, isso é outra coisa, isso aqui não é a Covid, né? Ele já tem broncogramas aéreos aqui dentro, né? Ele já tem algumas opacidades aqui, tá certo? Então, isso aqui era uma infecção secundária, não era mais a doença dele, a clínica dele já não era mais devido ao Covid, né? Tá? Então, depois daquela fase aguda que a gente viu, aqueles algodõezinhos que estão esparsos ali no pulmão, eles vão fazer essa confluência que eu já mostrei, né? Tá vendo? Isso aqui é a evolução natural da doença. Quando ele está mais ou menos com esse aspecto, a gente sabe que ele está na segunda semana da doença, tá certo? Tá? Ou tem esse que chama também de pavimentação em mosaico, né? Mas basicamente é a mesma coisa que a gente está vendo aqui. É uma piora, uma evolução do quadro, né? Tá? É claro que quando ele chega numa fase muito grave e aqueles pacientes, geralmente são aqueles pacientes que foram entubados, ficaram um tempão lá com infecção extensa, né? Isso tudo vai levar a cicatrizes muito extensas no pulmão, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, lesões grandes no pulmão aqui, ó, tudo isso aqui é cicatriz, né? São traves fibrosas. Você vê que o pulmão ele já não tem mais aquela transparência normal dele, ele está todo meio branco aqui, assim, ó. E aí a gente consegue ver até na radiografia, né? Você vê que a radiografia é uma radiografia feia, né? Uma radiografia que a gente não tem aquela transparência pulmonar direito, a gente tem uns vasos mal visíveis, né? Tá certo? Então, é aquela radiografia que a gente chama assim, que é como se estivesse fumando aqui dentro do pulmão, tá certo? Tá? Então, essa é a doença final, né? O final da doença, a complicação pior, né? Sequelar que o paciente pode ter, né? Tá? Então, olha aqui, ó, isso aqui eu peguei lá, história, como é que vem a história do paciente lá pra gente, né? Então, vem Covid positivo no mês 6, né? Teve tosse, febre, dispneia, não é fumante, né? Isso aqui é uma informação sempre importante, porque esse padrão aqui, assim, muitas vezes a gente vê em pacientes fumantes que ainda sem enfisema, mas com bronquite crônica, tá certo? Então, isso pode atrapalhar muita gente. E aí, o que a gente vê aqui, ó, tá certo? Ó, áreas de fibrose na periferia, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui tinha que ser uma área bem livre, né? Não devia ter isso daqui. Então, essa é uma doença sequelar que ele ficou, uma fibrose periférica residual. Às vezes pode ficar por 6 meses ou pode ficar até a vida inteira. A gente não tem ainda, né? O máximo que eu tenho hoje, que eu já vi de evolução, são 6 meses, tá? Ok? Esse outro paciente aqui, tá certo? Ele estava com uma boa evolução da doença, né? Contudo, ele ainda tinha uma tomografia anormal. Por isso é que a gente tem que lembrar sempre, a gente trata o paciente, não trata a tomografia, tá certo? Tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Então, a gente sempre tem que juntar a tomografia com a clínica do paciente, né? No caso aqui também, para ver se ele tem uma boa oxigenação, né? Tá certo? Isso aqui a gente... Covid, isso aqui é tudo, né? Tá certo? É aqui que é o negócio. É aqui que a gente vigia o paciente, é aqui que a gente acompanha ele, é aqui que a gente sabe se
se a coisa vai mal ou vai bem, tá? Ok? Tá? Então, notar, né, que ele, apesar, né, da melhora clínica, ele ainda tinha doença, né? Olha aqui, ó. Só que agora com mais padrão, já não tem tanto aquele padrão de vidro fosco, né? Mas ficaram várias áreas, assim, ó, hipertransparentes, são áreas enfisematosas, tá certo? E com áreas de estrias fibrosas aqui, tá? Ok? Aí eu peguei aqui vários casos aqui, só mostrando a evolução, para vocês terem noção do que acontece com uma certa frequência, né? Então, esse paciente fez no dia 12, no dia 13, olha como é que ele mudou. Estava, super bem aqui, né? Pulmão bom, assim, mas ele não estava, clinicamente, ele não estava bem, tá certo? No dia seguinte, olha o que pipocou no pulmão dele, tá certo? Tá? Então, de novo, 24 horas de evolução, ó, muito pouco tempo, uma doença piorou brutalmente. E ele piorou muito, muito também a parte ventilatória dele, né? Então, a perfusão dele caiu bastante, né? Tá certo? E aí, repetir a tomografia, a gente tinha esses achados tão intensos aqui, né? 5 dias de evolução, olha como é que ele estava aqui, né? E olha como é que agora ele já estava aqui. O que isso aqui indica, né, para a gente? Que aqui dava para ver, ó, essas áreas desses algodõezinhos aqui, ó. Tá? Isso diz para a gente que provavelmente ele tinha doenças aqui, ó, também, que a gente não estava vendo, tá certo? Ó, isso aqui não faz essa confluência da noite para o dia, né? Provavelmente haviam pequenos focos aqui que estavam abaixo do nosso nível de visão, ou de nossa, talvez até uma falha de interpretação, mas já tinha doença aqui nessa data, com certeza, que ele não ia mudar assim para esse padrão daqui. Esse padrão é padrão que ocorre com mais de uma semana, né? Você não sai daqui para cá, você passa primeiro por esse aqui, né? Esse daqui, né, já indica, tudo bem, ele tinha doença aqui, provavelmente tinha outrazinha aqui, outra para cá, né? Aí isso aqui até poderia ter feito uma confluência aqui, mas isso indica também que a gente tem que ter cuidado, que nem sempre a gente está vendo todas as lesões do Covid, principalmente na fase inicial, né? Esse outro paciente aqui, né, 9 dias, não tinha nada, né, e aí apareceu essa área aqui maior, né, tudo bem, né, fica mais fácil da gente ver, né. 11 dias, né, também vai do 0 ao 100, né, olha aqui, ó, tá, bastante alteração, né, mas aqui com 11 dias de evolução era mais ou menos esperado para isso, tá. Já esse aqui, ó, bastante tempo de evolução, esse aqui teve uma evolução favorável, você vê que ele não fez fibrose, não fez nenhuma opacidade periférica, né? Então, o pulmão dele voltou ao normal, tá? Do mesmo jeito que a gente vê evoluções muito ruins, a gente vê também evoluções que são favoráveis, né? Graças a Deus, né? Tá? Aí aqui eu peguei só um outro caso aqui, porque foi um paciente que chegou, na verdade, com sintomas gripais, né, na emergência, aí, claro, né, todo mundo já acha que é Covid e tal, e aí ele começou a ter falta de ar e tal, e aí a gente tem aqui, né, duas situações aqui, duas radiografias aqui dele, né, uma um pouquinho para a gente ver um pouco mais do mediastino e a outra aqui para a gente ver pulmão. Alguém vê alguma coisa aí? Vocês conseguem dizer se a radiografia foi em pé ou deitado? Então, olha aqui, ó, a posição da clavícula aqui, ó. Então, esse aqui está deitado, né? Tá certo? Tá? Muito bem. Então, o que a gente já aprendeu aqui? Como é que a gente analisa uma radiografia de tórax, né? Então, vamos lá. A traqueia está centrada, né? Os brônquios principais estão aqui, não parece ter nenhuma estenose, não parece ter nada na traqueia nem nos brônquios principais. Os hilos pulmonares são bem bonitinhos, são simétricos, né? A gente tem a parte vascular dele, não tem nenhuma lesão bolóide aqui, não tem nenhum linfonodo, nenhuma bola, não tem nada. Então, hilo está normal, tá certo? Tá, muito bem. A distribuição dos vasos nos pulmões, né? Está bem normal, para o lobo superior, para a língua aqui, para o lobo inferior. Então, não tem nenhum sinal de atelectasia, não tem nenhuma nada. A transparência ela é simétrica, né? Olha aqui, ó, de um lado do outro, o gradiente está presente, né? Então não tem nenhuma consolidação pulmonar, tá? Apesar de estar deitado, dá para a gente ver que o seio costofrênico tem uma profundidade bem boa, está normalzinho. O contorno do coração está bem evidente aqui, está bem bonitinho aqui,
né? A aorta está aqui, não tem nenhuma dilatação, não tem nada, não tem nenhum alargamento do mediastino, então esse exame está normal. Todo mundo concorda? Sim? Sim, professor. Então tá bom. Então, aí, como ele estava com uma certa dispneia importante, né, resolveram fazer uma tomografia computadorizada, tá? Então, a gente fez a tomografia, está aqui, tá? Isso aqui é a janela de pulmão e esse aqui é a janela de mediastino, tá certo? Então, na janela de pulmão, a gente basicamente vê a mesma coisa que nós vimos ali, olha, a distribuição normal dos vasos até a periferia, com dicotomização, né? Os brônquios aqui, ó, bem bonitinho, né? A transparência dos pulmões não tem nenhuma opacidade de vidro fosco, não tem nenhuma consolidação, não tem nada de nada aqui, né? As fissuras são fininhas e bem certinhas, não é isso? Não tem derrame pleural, então a tomografia de janela de pulmão está ótima. No mediastino, agora a gente vê o quê? O tronco da artéria pulmonar aqui, a artéria pulmonar do lado de cá, a aorta aqui, os brônquios aqui, né? Não tem linfonodo, não tem nada, não tem derrame pleural. Então, é um exame normal, tá certo? Tá? Ok? Mas aí, como ele estava com suspeita de Covid, acabaram fazendo o dímero dele. Aí o dímero dele veio bastante elevado. Aí, diante disso, foi feito o quê? Foi feita uma angiotomografia. E aí a gente vê o quê? Tem um bruta de um tromboembolismo pulmonar, né? Tá vendo? Então, observa que na tomografia sem contraste, a gente não vê mesmo esses tromboembolismo muito grave, como estava aqui, a gente não vê, tá? Como ainda era relativamente cedo e tudo, ele nem chegou a fazer uma hipertensão arterial pulmonar, não tinha dilatação da artéria pulmonar, mas já tinha tudo isso aqui. Então, na tomografia do tórax para a TEP, a gente via aqui. Então, veja que a evolução dos exames, né, e a evolução da clínica. Então, foi uma conduta que foi feita de forma adequada, de forma certinha, dentro do quê? Dentro do quadro clínico do paciente, dentro dos achados laboratoriais e dentro dos exames de imagem que tinham que ser feitos, tá certo? Então, essa é a conduta perfeita, né? Lá para frente vem o tratamento. Mas era isso que a gente tinha aqui, tá? Ok? E é isso que eu quero que vocês consigam fazer no futuro. Se Deus quiser, vocês vão aprender a fazer isso muito bem. Legal? Muito obrigada, professora. A aula foi ótima.